Em 11 de setembro de 2018, o voo 101 da Air India estava se aproximando do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, para pousar quando vários instrumentos de navegação da aeronave falharam completamente. O clima ao redor do aeroporto estava extremamente ruim, nuvens carregadas, chuva forte com ventos fortes e a visibilidade havia caído para quase zero. Devido ao mau tempo, o sistema de pouso por instrumentos ILS da aeronave, que ajuda a orientar os pousos, também falhou completamente. O avião só tinha combustível suficiente para uma única tentativa de pouso. Nessa situação, a vida das 357 pessoas a bordo estava inteiramente nas mãos dos pilotos na cabine de comando. Os pilotos conseguiram desviar o avião dessa tempestade de problemas ou a tempestade engoliria a aeronave inteira? Esta é a história impactante do voo 101 da Air India. Era uma noite normal de setembro em Nova Delhi, quando 342 passageiros aguardavam no Aeroporto Internacional de Indira Gandhi o seu voo de 14 horas para Nova York. Naquele momento, o voo 101 da Air India era a opção preferida dos viajantes que voavam diretamente da Índia para os Estados Unidos. Isso se deve ao fato de o voo percorrer quase 12 mil quilômetros de viagem sem precisar de reabastecimento. Oferecendo uma viagem sem escalas de Nova Delhi a Nova York em um único trajeto, esse voo também foi um dos mais importantes para a Air India como empresa. Para o voo de hoje, estava sendo usada a aeronave da série Boeing 777-300, equipada com dois motores GE 90115B. Essa aeronave foi entregada à frota da Air India cerca de 9 anos antes, em 2009, e tem servido a companhia aérea continuamente desde então. Um total de 4 pilotos estavam a bordo para o voo de hoje. No entanto, normalmente, apenas uma tripulação de 2 pilotos é suficiente para pilotar essa série de aeronaves. Mas para essa viagem em particular, a aeronave tinha que voar continuamente por cerca de 14 horas, cobrindo quase 12 mil quilômetros. Nesses voos de longa distância, os pilotos precisam ser revezados para garantir o descanso adequado. É por isso que esse voo teve uma equipe de 4 pilotos, em vez de 2 habituais. A equipe incluía o comandante Rustam Palia, que tinha mais de 3.500 horas de voo na série de aeronaves, o copiloto Vikas, o comandante Sushant Singh e o comandante D.S. Bhatia. Durante a reunião de rotina antes do voo, a equipe de engenharia da companhia aérea informou os pilotos sobre um problema crítico. A APU, unidade de energia auxiliar, da aeronave não estava funcionando. A APU fornece energia para os sistemas da aeronave quando os motores não estão funcionando. No entanto, um Boeing 777, essa função pode ser executada usando a energia das baterias de bordo como alternativa à APU. Portanto, apesar do mau funcionamento da APU, os pilotos decidiram prosseguir com o voo. Durante o briefing, também foi mencionado que a rota que a aeronave estaria voando deveria passar por condições climáticas severas. O mau tempo pode criar vários desafios para os pilotos, especialmente durante o pouso. Às vezes, as condições são tão extremas que o pouso no aeroporto programado se torna impossível. Nesses casos, os pilotos são obrigados a desviar para o aeroporto adequado mais próximo. Prevendo possíveis desafios, o comandante tomou uma decisão crucial. Ele ordenou que fossem carregados 800 quilos adicionais de combustível para que, em caso de emergência, a aeronave pudesse chegar a um aeroporto alternativo. Devido a essa carga extra de combustível, o voo não foi capaz de decolar no horário programado. Após um atraso de quase 1 hora, o avião finalmente decolou por volta das 3 horas da manhã do Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi, com destino ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.
Poucos minutos após a decolagem, a aeronave atingiu a altitude de cruzeiro determinada. Cerca de 40 minutos após a decolagem, enquanto voava a cerca de 30 mil pés sobre o espaço aéreo paquistanês, uma mensagem apareceu de repente na tela da cabine. Rádio altímetro, fonte única. As aeronaves modernas são equipadas com mais de um rádio altímetro para garantir leituras precisas da altitude, mesmo que um deles falhe. O voo 101 tinha um total de 3 rádios altímetros. Mas o aviso na tela dos pilotos significava que a aeronave estava dependendo de apenas um rádio altímetro para obter dados de altitude. O rádio altímetro faz parte do sistema de pouso por instrumentos, ILS, da aeronave, que envia ondas de rádio para o solo e calcula a altura da aeronave com base no tempo que as ondas levam para retornar. No entanto, quando a aeronave está voando em altitudes mais elevadas, os rádios altímetros são menos críticos. Isso ocorre porque, em altitude de cruzeiro, a aeronave depende de outros instrumentos, como barômetros, para medir a altitude. Portanto, os pilotos não deram muita atenção a essa questão e optaram por não seguir nenhum procedimento de pouso de emergência. Em vez disso, continuaram o voo conforme o planejado. Cerca de 10 horas mais tarde, quando o avião estava sobrevoando o Oceano Atlântico, perto da Groenlândia, os pilotos viram de repente outra mensagem de alerta aparecer na tela à sua frente. Falha no TCAS. O TCAS, ou Sistema Anticolisão de Tráfego, é um sistema que ajuda a aeronave a evitar colisões com outras aeronaves que estejam voando próximas do céu. No entanto, em aeronaves avançadas como o Boeing 777-300, mesmo que o sistema TCAS falhe, há várias outras opções de backup disponíveis. Portanto, os pilotos mais uma vez decidiram ignorar esse problema e continuaram a viagem. Mas agora, uma nova questão começou a surgir. A falha da APU, Unidade de Energia Auxiliar, pouco antes da decolagem, a falha dos 2 rádios altímetros poucos minutos após a decolagem e agora a falha do TCAS cerca de 3 horas antes do pouso. Será que tudo isso foi apenas uma coincidência? Ou haveria um grande defeito na aeronave que estava causando falhas em um sistema após o outro? Em meio a todas essas perguntas, os pilotos continuaram sua jornada, e às 6 horas e 10 minutos, horário de Nova York, o avião entrou no espaço aéreo da cidade. Piloto falando: "Bom dia, TC. Aqui é o Air India 101 e estamos prosseguindo para pousar na pista 04. O ATC responde: "Bom dia, você está em contato com a torre de controle JFC. Informamos que o tempo no aeroporto está muito ruim. As nuvens estão muito baixas. Você pode prosseguir para o pouso na pista 04. Ventos fortes sopravam pela cidade e havia chuva intermitente. O mau tempo reduziu muito a visibilidade, dificultando a aterrissagem segura de qualquer voo. De acordo com o boletim meteorológico do aeroporto, o teto das nuvens tinha caído para apenas 60 milímetros acima do solo. Como os instrumentos de navegação do avião já estavam com defeito, os pilotos tiveram que alinhar manualmente a aeronave com a pista para o pouso. Porém, como a visibilidade tão limitada, era quase impossível para os pilotos verem a pista de pouso e decolagem. Todas essas condições tornaram a situação do Air India 101 extremamente crítica. O tempo e o combustível que lhes restavam eram muito limitados. Situações como essa são consideradas as mais difíceis para um piloto, especialmente quando os sistemas de navegação do voo já falharam. É por isso que esse dia estava se tornando ainda mais desafiador para os pilotos do voo 101. Devido ao mau tempo no aeroporto, a visibilidade tinha reduzido para aproximadamente 400 metros. Mas, apesar disso, não vendo outra alternativa, os pilotos solicitaram permissão para pousar no aeroporto. Assim que o ATC concedeu a autorização de pouso, os pilotos tentaram imediatamente ativar o sistema de pouso por instrumentos, ILS, da aeronave. O ILS funciona rastreando os sinais de rádio provenientes da pista para alinhar a aeronave
precisamente a ela. Mas, infelizmente, mesmo após ser acionado, o ILS do voo 101 não respondeu. Na verdade, o ILS do avião também havia falhado. Isso significa que os desafios dos pilotos tinham aumentado ainda mais. Agora, eles tinham que alinhar o avião com a pista de pouso sem a ajuda do ILS. Depois que o ILS falhou, os pilotos decidiram confiar em outro sistema alternativo da aeronave. Para isso, eles ativaram os sistemas LNAV, navegação lateral, e VNAV, navegação vertical. Mas o problema era que mesmo com a ajuda do LNAV e do VNAV, os pilotos ainda precisavam ver a pista de pouso para alinhar o avião com ela corretamente. Mas o mau tempo na cidade de Nova York estava impedindo que os pilotos do voo 101 conseguissem fazer isso. Em meio a todos esses desafios, os pilotos começaram a alinhar a aeronave com a pista e colocar o trem de pouso. Mas os desafios para os pilotos não paravam. Assim que os pilotos baixaram o trem de pouso, outro alarme soou repentinamente na cabine de comando. Esse alarme indicava que o trem de pouso da aeronave não estava totalmente encaixado na posição. Imediatamente após o alarme disparar, os pilotos recorreram à lista de verificação de emergência disponível na cabine de comando e começaram a verificar se o trem de pouso realmente não havia travado ou se era apenas um erro do sensor. Em segundos, com a ajuda da lista de verificação, ficou completamente claro que se tratava de um alarme falso. Ou seja, o trem de pouso tinha de fato sido totalmente acionado, mas o sistema tinha disparado o alarme incorretamente. Agora, o avião estava se aproximando da pista a uma velocidade de cerca de 5 km por minuto, e o alarme falso sobre o trem de pouso tinha distraído bastante os pilotos. Após essa distração, os pilotos perceberam que não estavam totalmente preparados para um pouso seguro. Portanto, eles decidiram dar a volta. Uma volta, go around, significa que a aeronave circula o aeroporto e tenta outro pouso. Os pilotos aumentaram o impulso do motor mais uma vez, subiram a aeronave até uma altitude de cerca de 2.000 pés e contataram os controladores do Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Piloto falando: "Olá, aqui é o voo 101 da Air India. Alguns de nossos instrumentos de navegação falharam, portanto vamos dar mais uma volta no aeroporto antes de tentar pousar." O controlador falando: "Air India 101, suba para 2.000 pés e entre em um padrão de espera." Durante as tentativas de pouso, os pilotos entraram em contato com o controlador mais uma vez e informaram que talvez tivessem que realizar um pouso normal. Normalmente, os pilotos são totalmente treinados para pousos manuais, mas naquele dia, o clima de Nova York constituía o maior desafio para os pilotos. Sem a ajuda do sistema ILS, um pouso manual exige que os pilotos consigam ver a pista a pelo menos 600 pés de altitude. Assim, os pilotos podem alinhar o avião com a pista de pouso com precisão e a tempo. Naquele momento, porém, a visibilidade vertical no aeroporto de Nova York era de apenas 200 pés. Isso significa que os pilotos só conseguiriam ver a pista ainda no ar se o avião estivesse abaixo de 200 pés. Mas o verdadeiro desafio era que apenas 200 pés acima do solo, o avião levaria apenas alguns segundos para atingir o solo. Os pilotos tinham que agir em um período muito curto. Para evitar essa situação de risco, os pilotos perguntaram à ATC se havia um aeroporto próximo com melhor visibilidade para o pouso. Infelizmente, porém, toda a região de Nova York estava sob o efeito do mau tempo naquele dia. Devido às falhas contínuas do sistema, os pilotos já estavam sob pressão e agora o clima estava aumentando suas dificuldades. Mas então, naqueles momentos de tensão, uma mensagem do controlador veio com um raio de esperança para os pilotos. Mensagem do controlador: Air India 101. Houve uma ligeira melhora no tempo no Aeroporto Internacional Kennedy, e agora a visibilidade vertical na pista aumentou para 400 pés. Essa atualização meteorológica foi extremamente importante para os pilotos. Depois disso, em vez de desviar para o aeroporto, os pilotos decidiram aterrissar no próprio Aeroporto Internacional Kennedy. O sistema TCAS e o sistema de pouso por instrumentos ILS da aeronave pararam completamente de funcionar.
Nessa situação, os pilotos tiveram que alinhar e aterrissar a aeronave usando apenas a navegação lateral LNAV e a navegação vertical VNAV. Em meio a tudo isso, um novo desafio estava surgindo para os pilotos. Embora o comandante tenha tomado uma decisão crucial no início do voo, ao carregar 800 kg de combustível extra, o mau tempo e a volta adicional deixaram o avião com combustível suficiente apenas para uma tentativa de pouso. Aproveitando a melhora do tempo, os pilotos começaram a alinhar a aeronave com a pista de pouso. Eles informaram ao controle de tráfego aéreo que tentariam pousar usando apenas o LNAV e VNAV. Nesses pousos, as chances de uma emergência são consideravelmente maiores. Para estar preparado para qualquer acidente desse tipo, o controlador de tráfego aéreo posicionou veículos de serviço de emergência ao longo da pista. A aeronave estava agora atravessando nuvens espessas e escuras, descendo rapidamente em direção à pista de aterrissagem. À medida que o avião descia rapidamente, sua velocidade e os batimentos cardíacos dos pilotos aumentavam. A aeronave estava se aproximando da pista de pouso a vários quilômetros por minuto, mas os pilotos ainda não conseguiam ver a pista. Eles estavam esperando ansiosamente que a pista de pouso fosse vista para que pudessem alinhar o avião com ela. Finalmente, quando o avião estava a cerca de 2 km do aeroporto, ele desceu para a faixa de visibilidade vertical e os pilotos puderam finalmente ver a pista. Os pilotos começaram imediatamente a alinhar a aeronave com a pista de decolagem, mas então os pilotos perceberam que a altitude do avião estava significativamente mais alta do que deveria estar. Se a ação corretiva não fosse tomada rapidamente, a aeronave poderia ultrapassar a pista e bater. Para reduzir a altitude da aeronave, o comandante rapidamente empurrou o nariz do avião para baixo. Essa manobra reduziu a altitude, mas também fez com que a velocidade do avião aumentasse acima do limite de segurança. Em segundos, a aeronave aterrissou a uma velocidade muito alta. E os pilotos acionaram imediatamente todos os freios manuais e o impulso reverso. Essas ações rápidas se mostraram altamente eficazes, e poucos segundos após o pouso, a aeronave parou bem na linha central da pista. Quando questionados pelo ATC, os pilotos confirmaram que tudo estava normal a bordo e que não havia ocorrido nenhum incidente negativo. Cerca de 10 minutos após o pouso, todos os passageiros foram retirados do avião em segurança. Anos depois desse terrível incidente, nenhum relatório oficial foi divulgado sobre as múltiplas falhas nos instrumentos da aeronave. E no dia seguinte, essa mesma aeronave retornou à Índia em sua rotina programada. Isso é tudo no vídeo de hoje. Muito obrigado por terem ficado até o fim.